Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Na aula de hoje aprenderemos a efetuar leitura de entradas digitais no Arduino e escrita também nas portas digitais. Para isso, me acompanhe aqui na IDE do Arduino. Porém, antes de dar uma examinada lá na IDE do Arduino, para a gente ver como que faz ali a programação para a utilização das entradas digitais e saídas digitais que já vimos na aula passada, vamos dar aqui uma examinada no diagrama elétrico que montamos aqui no Tinkercad. O diagrama é baseado no diagrama anterior, onde tínhamos o LED RGB alimentado aqui por esses resistores, oriundo aqui dos pinos 3, 5 e 6 do Arduino. Esses botões já estavam presentes no diagrama anterior, porém não estavam sendo utilizados. Agora, na atividade de hoje, eles serão o foco da nossa atividade. Eu também, em relação ao diagrama anterior, eu tinha aqui um potenciômetro, eu eliminei esse potenciômetro. Quando a gente for utilizar o potenciômetro, eu pretendo utilizar um outro diagrama, fazer a adaptação para ele. E no lugar dele, eu coloquei aqui então 3 LEDs RGB também, só que separados, pois quando acionamos os LEDs aqui todos dentro do mesmo invólucro, a gente acaba tendo cores diferentes e pode ficar meio confuso a gente não saber exatamente qual cor está ligada. Então, quando a gente acionar um determinado LED no RGB, o correspondente a ele será acionado aqui nessa outra saída do Arduino. Então, para essa atividade, estamos utilizando 6 saídas do Arduino. Vamos aqui então para a IDE do Arduino. Aqui temos a IDE do Arduino, onde eu já deixei o código previamente feito para que a nossa aula não fique extremamente extensa. Então, nós começamos aqui nessa aula a utilizar variáveis booleanas. Na aula anterior, utilizamos uma variável tipo inteira, onde declaramos tempo, criamos uma variável com o nome de tempo e atribuímos um valor a ela de 500, visto que essa variável pode ter qualquer valor entre 0 e 65.535. Já variáveis booleanas só podem assumir valor 0 e 1, daí o nome dela é booleana. Booleana quer dizer binário, só pode assumir 2 valores possíveis, pois utilizaremos essas variáveis para guardar o estado de um botão, e um botão só pode ter 2 estados, o botão só pode estar ligado ou desligado. E então criamos aqui 3 variáveis para os botões, chamei de botão azul, botão vermelho e botão verde. Eu vou comentar uma delas aqui apenas para ficar registrado aqui o que está acontecendo aqui então. Aqui então nós declaramos uma variável booleana, com nome botão azul. Um detalhe, pessoal, o nome de variável não pode ter espaço e não pode ter também nenhum caractere especial, tá? Cedilha, acento, essas coisas, não coloque em nomes de variáveis, sempre nomes assim, sempre que possível, que não vá causar nenhum problema, é interessante abreviar o nome para não ficar com um nome muito grande de variável e ficar digitando muita coisa. Porque, igual aqui, eu coloquei botão vermelho, é um nome extremamente grande para uma variável. Mas diante das circunstâncias aqui, eu preferi não fazer nenhuma abreviação e colocar o nome inteiro para não gerar aqui alguma confusão aqui. Mas nome de variável você pode escolher qualquer nome, E só respeitando essas regras, tá? Nada de caracteres especiais, nada de acento e nada de
e nada de, assim, elas não podem começar com números também, não pode ter espaço, né? Um outro detalhe, todo o comando aqui no Arduino, isso serve para a linguagem C em geral, sempre termina com um ponto e vírgula, tá? Quando declaramos uma variável, nós podemos atribuir um valor a ela, colocar igual a 0, ou podemos colocar igual a 1. Nesse caso, essa variável só pode ter 2 valores, tá? Se você não declarar nada, não colocar nada, o compilador, a IDE aqui, ela se chama compilador também, ela atribui valor 0. Automaticamente as variáveis ficam com valor 0 quando você não atribui um valor a elas logo no início. Tá, logo abaixo eu criei mais 3 variáveis com o mesmo nome das de cima, porém eu coloquei um underline aqui na frente. O underline é permitido. Eu coloquei o underline na frente porque eu quero que essa variável seja uma espécie de flag, uma checagem dessa outra variável aqui que usaremos na lógica do nosso programa. Então, às vezes dependendo do programa, eu uso a palavra flag na frente ali, né? Porque o objetivo dele é funcionar como uma flag, uma bandeira. Outras vezes eu coloco underline. Então, para essa lógica que a gente vai utilizar aqui, eu coloquei o underline na frente das variáveis. Aqui vocês vão entender mais abaixo a razão pela qual eu criei essas variáveis com o mesmo nome, diferenciando apenas pelo underline. Depois criamos mais 3 variáveis chamadas LED azul, LED vermelho e LED verde, tá? O compilador ele faz diferenciação de letra maiúscula e minúscula. Se eu criar aqui uma outra variável com LED, colocando L, por exemplo, maiúsculo, ele vai entender que é uma outra variável, tá? Bom, aqui no setup, nós temos aqueles 3 primeiros pinos que já tínhamos usado na aula anterior, nós mantivemos eles lá, não mudamos, porém acrescentamos aqui mais 3 pinos como saídas digitais, tá? Eu utilizei os pinos que podem ser utilizados como saída analógica, que são os PWMs, que futuramente utilizaremos esse mesmo diagrama aí, ou parte dele, em uma atividade de controle PWM. Os pinos de entrada nós atribuímos ao A3, 4 e 5. Então colocamos os botões no A3, 4 e 5. Né? Inclusive podemos até aqui olhar aqui no diagrama e já dizer qual é o botão que está conectado a cada pino. Então olha, podemos olhar esse primeiro botão aqui, esse é o botão RGB. Então o do A5 é o R. Então vamos aqui, ó, nesse da 5 aqui, vamos escrever aqui o botão vermelho. Botão, ó, olha só, botão. Eu coloquei acento, pessoal. Por que eu coloquei um acento aqui? Porque aqui eu posso pôr, pessoal. Aqui eu posso pôr acento, porque isso que está após o barra é um comentário e ele não tem nenhum valor para o compilador. Então você pode colocar acento, é texto livre, o que você coloca na frente do barra. Agora vamos dar uma olhada aqui no A4. O A4 é o RGB, G de green. Então A4 vai ser o nosso botão verde. E aqui o que sobrou, né? O botão azul. Então, olha, declaramos os pinos dos botões, botão vermelho, verde, azul. E agora, vamos para o nosso código. Vamos lá para o código principal. Então, visto que a gente já viu o setup, né? Vamos direto para o principal. Aqui no loop principal, nós temos a primeira chamada da leitura dos botões. Essa função aqui, ela efetua leitura
dos botões. Ela efetua a leitura dos botões. Vamos analisar. Aqui está a função. Ela começa aqui e termina aqui embaixo. Então, o que ela faz? Ela faz o seguinte, olha. Ela diz o seguinte. Botão azul é igual ao que estiver na entrada A3. Então, ele faz a leitura da entrada A3 e o valor que tiver lá armazena na variável botão azul. Depois, faz a mesma coisa para a outra variável. Faz o seguinte, olha, botão verde é igual ao que estiver em A4. Então, ele faz a leitura do pino A4 e coloca na variável botão verde. Como é uma variável booleana, o valor possível é 0 ou é 1. E a mesma coisa acontece no vermelho. Então, no botão vermelho, ele efetua a leitura do pino A5, digital read faz uma leitura e armazena o valor na variável botão vermelho que a gente acabou de criar. Feito isso, a função termina e ele retorna aqui para baixo. Retornando aqui para baixo, tem uma outra função aqui que nós criamos, que é a função on-off. Eu que escolhi esse nome, você pode escolher qualquer nome que você queira. Efetua controle do LED azul. Então, esse daqui faz o controle do LED azul. Da mesma forma, nós temos o controle do LED vermelho. A ordem que você coloca essas funções aqui, nesse caso, não influencia em nada, tá? Você pode mudar essa ordem aqui que não vai alterar o programa. Então aqui nós temos essas três funções que que comanda cada um desses LEDs. Vamos analisar uma delas, visto que as outras são idênticas, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, on-off LED verde. On-off LED verde faz o seguinte, aqui olha só, if significa se, traduzindo aqui para o português. Então está dizendo aqui o seguinte, se o botão verde, que nós já efetuamos a leitura, se o botão verde for igual a 1, por que ele está fazendo uma pergunta? Porque tem dois iguais, olha. Se o botão verde for igual a 1, quando tem dois igual, nós estamos fazendo uma pergunta, tá? O computador está perguntando lá, o microcomputador está perguntando para a variável. Olha, variável, você é 1. Então tá assim, olha. Botão verde, você é 1? A resposta pode ser sim ou não. Se ela for sim, verdadeira, então ele vai executar aqui, se todas as questões forem verdadeiras, ele vai executar o que está aqui embaixo. Porém, existe mais uma outra pergunta que tem que bater. Ele pergunta também, e o underline botão verde é igual a 0? Então são duas perguntas. A pergunta é o seguinte, olha, se o botão verde for igual a 1 e se o botão verde for igual a 1 e o underline botão verde for igual a 0, se as duas coisas forem verdadeiras, ele vai executar tudo que está dentro dessa linha. A primeira está dentro dessas duas chaves. A primeira ação que ele toma é dizer o seguinte, olha, underline botão verde, agora você é 1. Veja que é diferente. Ele não está perguntando, ele está ordenando. Aqui, a variável botão verde vai receber o valor 1. Isso fará com que esse código não seja executado, não vai mais ser executado, até que mude a condição. Por quê? Porque se nós não fizéssemos isso, o nosso LED ficaria instável. Então, ele executa, uma vez que ele executou, ele marca aqui essa flag, por isso que eu chamei ela de flag, que a rotina já foi executada, fazendo com que ela não seja mais executada, pois ele vai marcar, isso aqui vai estar em 1 na próxima checagem, e ele não entra aqui para executar de novo. Já aqui nessa
nessa linha do programa, aqui linha 56, a variável LED vermelha, que no primeiro momento, LED verde, que no primeiro momento vale 0, ela vai ser igual ao inverso dela. Esse ponto de exclamação faz com que a variável receba o inverso dela, ou a negativa dela. Então, se o LED atualmente é 0, então ele vai ser igual a 1. Se ele fosse 1, ele seria 0. Se ele fosse 1, ele se tornaria 0. Se ele for 0, ele se torna 1. Ou seja, inverte o valor da variável LED. Então, essa função aqui, olha só, essa função que ela inverte essa função desse comando, né? O valor da variável LED. É isso que ele vai fazer, vai inverter o valor da variável LED. Agora, aqui ele escreve o valor da variável LED, no caso LED verde, né? No pino 6. Escreve o valor da variável LED no pino 6. E a mesma coisa vai acontecer na linha de baixo. Na linha de baixo, ele escreve o valor da variável LED no pino verde, pino 10. O valor da variável LED verde no pino 10. Beleza, então ele executou aqui essa função. E agora é hora de desmarcar a flag. Agora ele faz uma nova pergunta. A pergunta agora é o seguinte: se o botão verde for 0, ou seja, se soltaram o botão, se alguém tirou o dedo de cima do botão, underline botão verde se torna 0. Então aqui ele mandou a variável se tornar 0. Observem um detalhe. Por que na frente do if não tem um ponto e vírgula igual a todos os outros comandos? Na frente desse comando if não pode haver um ponto e vírgula. Caso tenha um ponto e vírgula, ele encerra o comando, igual o que aconteceu aqui. Porém, quando nós fazemos aqui essa comparação if e depois nós temos várias operações que a gente gostaria de executar, caso ela seja verdadeira, nós abrimos a chave e colocamos tudo que precisamos que seja executado dentro dessas chaves, desse par de chaves. Mas quando só temos um único comando para ser executado, não há necessidade da abertura e fechamento de chave. Então, quando é um comando só, você pode colocar ele logo ali na frente do if e já encerrar o comando com um ponto e vírgula. Se você colocar um ponto e vírgula aqui, vai acontecer um erro muito ruim. O seu programa ele vai ficar louco. Ele não vai dar um erro de sintaxe, tá? Porque não é errado colocar um ponto e vírgula ali, mas o seu programa não vai funcionar, pois em alguns compiladores, acredito que nesse daqui também, quando você coloca um ponto e vírgula aqui, não importa o que tem aqui dentro, ele sempre vai dar verdadeiro e executa o que está dentro da chave. E isso vai fazer com que o seu programa não funcione de maneira adequada. Aqui então, deixa eu só comentar essa linha para ficar registrado aqui, né? Atribui valor 1 a variável, eu nem vou colocar acento ali, pessoal. A variável underline botão, tá? Botão verde. Então é apenas para registrar, tá? Aí aqui em cima nós temos o botão vermelho, que é exatamente a mesma regra, né? Depois seria interessante vocês comentarem aqui essa parte do código. E temos também para o botão azul. Então temos essas três iguais, tá? A única coisa que muda de uma para a outra é o endereço, os endereços aqui,
no local onde está cada LED, o nome das variáveis também muda, mas a lógica, né, os sinais que nós utilizamos em todos os pontos, eles são exatamente idênticos, então eles fazem exatamente a mesma coisa, né? Um detalhe que eu não mostrei ainda para vocês, né, caso vocês queiram checar se esse código está correto aqui no Arduino, basta você clicar aqui nesse ícone aqui, né? Ele faz a checagem, ele verifica se o programa está correto. Nesse outro aqui a gente faz a transferência para um Arduino propriamente dito. Em outra ocasião a gente faz a transferência aqui e mostra para vocês. Então aqui você clicando, ele começa a executar aqui a compilação do código. O tempo que isso leva varia bastante de computador para computador. Meu computador aqui, por exemplo, é um computador meio lento, então aqui no meu caso ele acaba demorando um pouco, mas no computador de vocês aí pode ser que leve um tempo menor para fazer aí essa compilação. Bom, mas deixamos ele compilando aqui, vamos dar um Ctrl A e Ctrl C para colar esse código, né? Vamos copiar esse código enquanto ele compila ali. Já está quase terminando, essa nem depende dessa compilação, mas a compilação aconteceu tudo bem. Caso tivesse algum erro de sintaxe, apareceria aqui uma faixa laranja e com algumas instruções aqui indicando mais ou menos qual é o erro. Vamos, por exemplo, retirar o ponto e vírgula e mandar compilar novamente sem o ponto e vírgula e ver qual a mensagem de erro que ele vai atribuir ali. Enquanto ele vai compilando e gerando o erro, vamos vir aqui no nosso Tinkercad, apertar um Ctrl A, deleta tudo, e vamos apertar Ctrl V, pois já tínhamos colado o código aqui, né? Já estamos prontos para fazer a simulação. Apertamos aqui a simulação. Podemos omitir o código, a gente não quer olhar o código. Deixa eu ver aqui como é que está o Arduino. O Arduino ainda está compilando, né? Depois a gente volta ali a analisar o erro que o Arduino vai dar. E vamos então efetuar aqui a simulação, né? Vamos dar um zoom, trabalhar com ele maior aqui para ficar mais fácil de visualizar. Olha aí que interessante. Então vamos clicar no botão vermelho. Veja que acendeu o LED vermelho, o LED RGB, e acendeu o nosso LED vermelho. Vamos apertar novamente e o LED apaga. Aqui ele demora um pouco para apagar, mas na vida real ele apaga quase que instantaneamente, tá? Aqui o LED vermelho. Observe que a gente clica e liga, e a gente clica novamente e ele desliga, né? É para isso que nós utilizamos aquela variável com aquele underline, é ela que possibilita que isso aconteça. Se não tivesse aquela lógica lá, quando você apertasse aqui, o LED ele ia ficar ligando e desligando muitas vezes ali por segundo, e você não teria como prever qual estado ele estaria quando você soltasse o botão. Aqui nós temos o LED azul sendo acionado. Então veja que nós podemos ligar e desligar cada LED separadamente. E nós podemos também ligar dois LEDs simultaneamente. Aqui no caso, quando nós temos um LED vermelho ligado, um LED azul, nós temos essa cor aqui, né? Não sei exatamente como chamaria essa cor, mas temos essa cor. Se eu desligar o LED azul e ligar o LED verde, nós temos um LED amarelo lá no RGB. E se nós desligarmos o LED vermelho e ligarmos agora o LED azul junto com o verde, nós temos essa cor, acho que é cian, e aquela outra, se eu não me engano, chama magenta, não tenho certeza dessas cores. E quando nós ligamos RGB, nós temos um LED branco, pois temos todas as cores simultaneamente, como se fosse ali aquela formação do arco-íris,
resultando ali na cor branca, né? Vamos ver aqui a questão do Arduino. Olha só, o Arduino então ele gerou ali o erro esperado, tá? Aqui a mensagem de erro é o seguinte, olha só, ele diz aqui que ele está esperando um ponto e vírgula antes do LED azul. Olha, veja que ele deu o erro na linha de baixo, observe, ele não deu o erro na linha de cima. Tem que fazer um pouco de esforço para interpretar a mensagem aqui, olha. Esperando um ponto e vírgula antes de on-off LED azul. Então, aqui antes dele é nesse lugar aqui. Colocou ponto e vírgula aqui, compilou novamente e imaginamos então que não teremos mais o erro referente aqui a esse ponto e vírgula. Deixa ele compilando aqui. Então, pessoal, mas é isso, tá? Agora aí com vocês, treinar um pouco, né? Isso vai ser muito importante. Já nós começaremos ali propriamente dita fazer a conexão ali, entender ali como que são os protocolos de comunicação IoT e conectar essa massa toda aqui à internet e começar a fazer esses acionamentos aqui de forma remota aí, utilizando aí seu celular, seu computador aí, o que você quiser, e podendo fazer isso aí de qualquer lugar do planeta que você esteja, graças aí à internet. O Arduino ainda está compilando aqui, vamos deixar ele compilar até o final, né, só para não finalizar com um erro aqui. Então é isso, pessoal. Por hoje aqui nós terminamos a nossa aula. Na próxima aula, então, vamos aprender aqui como trabalhar com entradas e saídas analógicas, tá bom? Aguardo vocês até a próxima. Um grande abraço e até mais, pessoal.